Boa noite a todos. Solicito o senhor primeiro secretário para que proceda chamado dos seus vereadores. Carlos Aparecido Jamarino, Carlos Alberto Sartori, César Augusto da Silva, Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva, Maurício Casimiro de Lima, Pedro Tadeu Stringuete e Rafael Donizete Lopes. Sobre a proteção de Deus, Nossa Senhora Aparecida, declaro aberto o trabalho da 39ª Sessão Ordinária do 4º Ano Legislativo da 16ª Legislatura, no dia 8 de novembro de 2016. Convido o vereador Joilson que faça a leitura da Bíblia. Eu saúdo a todos com a boa noite. Salmo número 8. Ó Senhor, o Senhor nosso, quão magnífico é em toda a terra o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Amém. Isto feito, passamos pequenos pedidos. Está com a palavra o vereador Marcos Paulo. Boa noite, presidente, vereadores, público que nos honra com a presença aqui na pessoa do chefe Palmieri. Tem o voto de congratulação hoje com a equipe escoteira na pauta aí. E também, aproveitando o Palmieri aqui, solicitar aí para os vereadores que desde o ano passado a gente está pleiteando aí, tentando a honraria também ao chefe Palmieri aí na nossa cidade, como título de cidadão itapirense, e gostaria que esse título de cidadão itapirense não fosse só no nome do Marquinho, e sim no nome de todos os vereadores aqui como autores. É uma propositura e gostaria de pedir para o presidente da Comissão de Ética, o Juliano aí, olhar com carinho lá para a gente, para ver se a gente consegue trazer isso aí o quanto mais rápido aí. Para a semana que vem, será que a gente consegue, Juliano? Consegue? A autoria de todos os vereadores. Acho que o Carlão também é favorável, né, Carlão? Pedro, Joilson. Então, gostaria de aproveitar esse ensejo aí para a gente estar rematando. E, presidente, olhando a pauta aqui, projetos de lei sendo revogado, leis de 2006, leis de 2012, vem sendo revogado aqui. A gente tem de estudar certinho esses projetos que estão sendo revogados, que parece que mexe com professor, servidor público, e vem depois de uma eleição. Estranho é isso, né? Que vem sempre após uma eleição. Por que não revogou antes da eleição? Será que poderia acontecer alguma coisa? Então, a gente vê aqui essa lei 3.877, de 9 de março de 2006, professores. 4.877, de 2012, se eu não estou enganado, é licença-prêmio, que o prêmio que o servidor teria como 3 salários do que eles ganham, se não tivesse as faltas. E também olhando lá no bairro Flávio Zac, presidente, até tem uma indicação ali que a gente sugere aí para fazer a manutenção. Por causa foi 3 anos que esse vereador, junto com os demais vereadores aqui, que sempre votou favorável também com o requerimento, cobrando os serviços públicos, desde poda de árvore, roçagem das praças públicas, que lá faz uma roçagem da praça pública um mês e volta-se no bairro depois de 9, 10 meses. E o mato cresce, né? E ainda mais com chuva, o mato cresce mais ainda. Então, para ficar fazendo desse jeito, não dá. A gente pede aí aos serviços públicos para estar colocando lá no cronograma deles, fazendo a limpeza e, se possível, aí montar
por bairro também, por caso tem servidor público, poderia colocar pelos bairros e eles dando a manutenção nesses bairros, como já foi solicitado aqui por todos os vereadores, mas infelizmente o serviço público não acatou dessa maneira, né? Que cada setor ter seus representantes ali trabalhando naquilo lá. E aproveitando aqui para fazer um pedido ao presidente da Câmara Municipal e à mesa, as audiências públicas, presidente. Se possível, uma audiência pública no período noturno, depois das 7 horas da noite, dessa audiência pública, e as finanças também, né? Presidente de Finanças e Orçamento, para que a população que trabalha durante o dia possa vir também ver o orçamento, sugerir melhor, destinação para bairros, para associações de bairros, para entidades do nosso município. Então, gostaria de ter uma audiência pública, presidente, já colocando aí no Diário Oficial, o presidente aceitar, pelo menos uma à noite, por causa, vem muitas cobranças que a Câmara Municipal faz sessão à noite, só que quando é para discutir o orçamento, a audiência pública é marcada de dia que eles não podem vir trabalhar. Obrigado. Uma palavra, doutor Rafael. Boa noite, senhor presidente, vereadores, público, nos prestigia, Marcos, Palmieri, Maurinho, seja bem-vindo mais uma vez, imprensa. Eu gostaria de direcionar as palavras especificamente aos servidores municipais. Está entrando um projeto na casa que está retirando a licença-prêmio de todos os servidores municipais. Inclusive, a autarquia sai. Então, nós temos aqui nessa casa 3 servidores municipais, eu, Carlinhos, o doutor Pedro, e gostaria, não sei se algum dos companheiros farão uso da palavra, mas que cada um explicasse para todos os servidores municipais os motivos desta retirada da licença-prêmio de todos os servidores públicos do município de Itapira. Nós ficamos extremamente estarrecidos com a postura da administração municipal, porque nós sabemos e foi feito alguns alertas à administração em relação à folha de pagamento. Já pude, inclusive, falar nessa pequeno expediente nessa tribuna. E o que nós concluímos é que a folha de pagamento está inchada. Mas não são de servidores municipais, porque os servidores municipais recebem um salário fixo. Aonde nós vamos procurar as causas desse limite prudencial ultrapassado? Só nos resta saber quantos comissionados a administração tem. Agora, retirar um benefício dos servidores municipais sob o argumento da crise, mas a prefeitura está abarrotada de comissionados, senhor presidente. Nós já cobramos aqui um posicionamento, agora vai penalizar os servidores municipais como um todo, todos os servidores municipais? Não vejo uma justificativa plausível se a administração não tivesse cortado na raiz, começado a dar exemplo, mandando embora comissionados. Nós falamos aqui, é um bom momento para todos os vereadores da situação se posicionarem perante os 2.400 e poucos servidores municipais.
Nós já ouvimos aqui palavras de vereador elogiando os servidores públicos, tecendo elogios aos servidores. Agora, nesse momento, retirar um benefício não é justo para o servidor municipal. Tivemos o episódio da dengue em 2015. O que foi falado aqui? Toda semana mandava um abraço para os servidores tal da saúde, mandava um abraço para os agentes de saúde, mandava abraço para os médicos, mandava abraço para todo mundo. E o que a administração está dando agora para os servidores municipais? Uma retirada de um benefício na qual for aprovado em 2012. E tem vereador aqui que eu gostaria de saber como é que vai se posicionar, porque em 2012, presidente, aprovou isso. Será que vai votar contra agora? É complicado no nosso entendimento. Agora fica a pergunta: será que não poderiam ter feito outros cortes para não afetar os servidores municipais? E esperamos, e muito, que isso aqui seja lido, que nós possamos discutir nas comissões, porque certamente esse plenário aqui na próxima semana vai estar abarrotado de servidor municipal. Gostaria imensamente que os vereadores se posicionassem aqui da mesma forma que eu estou posicionando a serviço dos servidores municipais. E espero que não tente atropelar o tempo, convocando sessão extraordinária para a população, para os servidores depois não ficar sabendo. É uma pergunta e um questionamento que eu gostaria que falasse aqui hoje. Palavra o doutor Pedro. Eu sou um homem que já me dei muito mal na vida pelo simples fato de falar o que eu penso. Eu penso que em tempo de vacas magras se cortam as gorduras. Obrigado. Palavra doutor Maurício. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa escrita, falada, internet, colegas funcionários da casa. Primeiramente, senhor presidente, trazer a notícia do Verde e Azul, no qual Itapira hoje é classificada como o 4º município verde e azul do estado de São Paulo, à frente de mais de 600 cidades. E Itapira ela vem galgando, ao longo desses anos de trabalho da gestão, que está à frente do nosso colega Zé Lair, um ponto diferencial em relação ao meio ambiente. Está entre os 4 primeiros colocados em gestão ambiental no estado de São Paulo, é um ganho que Itapira tem e nós temos que nos orgulhar. E, além de tudo, ainda nós temos algumas premiações, que no caso nós vamos receber uma verba de R$80 mil, destinada para a compra de uma máquina de trituração de galhos, que são a premiação de incentivo do Estado em relação às cidades que cuidam do meio ambiente. Então, parabenizar aqui o secretário Zé Lair e toda a sua equipe pela gestão feita em prol do nosso município. E quando nós estamos falando em crise, o doutor Pedro falou em cortar na carne, não é diferente nossa cidade. A economia gerada por tal situação, que pode ser aprovada ou não na nossa casa, é na ordem de R$5 milhões. 5 milhões de reais. Nós estamos com um orçamento encolhendo. Temos uma diminuição do nosso orçamento. Os repasses de verbas públicas estão diminuindo. E quando se fala de inchaço de folha, nós temos a oportunidade, realmente, nós temos funcionários comissionados que trabalham tão bem quanto os funcionários que não são comissionados. E nós temos um inchaço, sim. Inclusive, está publicado
no portal de transparência do município o valor pago a cada funcionário público municipal, no seu valor bruto. Sexta-feira passada agora entrou. Daí dá para você ter uma noção específica de quanto é a folha de pagamento do município. Hoje nós estamos próximo de um limite prudencial que deve girar por volta de 50% de um orçamento, que é por volta de 300 milhões. Ou seja, nós temos 150 milhões de reais em pagamento para servidor público municipal. Aqueles que não são estatutários. E realmente, para que a gente não possa cortar serviços essenciais em nosso município, nós vamos ter que passar por um período muito difícil. Nós temos exemplos aqui em Campinas, o prefeito lá, Jonas Donizete, fazendo os seus cortes, fazendo os seus ajustes e tentando da melhor maneira possível administrar. E não é vislumbrando a crise do momento, não. É vislumbrando a catástrofe do cenário político e econômico que está acontecendo e vai acontecer no próximo ano. A administração, muitas vezes, não é apenas fazer aquilo que é fácil, ou fazer aquilo que se acha que é fácil. A administração, muitas vezes, é dura. É como educar um filho, é como levar um funcionário. Muitas vezes você tem que estar ali em cima, e muitas vezes você tem que cortar. Nós tivemos, há pouco tempo atrás agora, o governador do estado do Rio de Janeiro, Pezão, com medidas extremamente duras, uma redução em gastos públicos da saúde na ordem de 50%. Cortou tudo, para o Estado não falir. Vendo todo esse cenário de ordem econômica, vendo a possibilidade de uma economia de 5 milhões de reais, haja vista que essa licença-prêmio, então aprovada por lei, até hoje ainda não ocorreu no nosso município. Ela foi aprovada no final da gestão anterior, e ela vem começar a ter os seus efeitos agora, num momento econômico de ordem muito dura. E é inegável, doutor Rafael, que haverá cortes na pele também, na carne de todos. A crise ela está instalada. E se não bem administrado, o município para. E vai parar nos serviços também essenciais, vai parar na saúde, vai parar na educação, vai parar na segurança pública. Nós temos que saber gerir o município nesse momento. E as atitudes muitas vezes são espinhosas e dolorosas, mas muitas vezes têm que ser feitas para que ao longo prazo nós possamos todos passar por esse momento que está muito difícil. Obrigado, senhor presidente. Esgotado, temos inventado pequeno expediente, passando de imediato ao expediente. Discussão da 38ª sessão ordinária. Vista. Isto feito, passamos à leitura das matérias constando no expediente. Ofício especial apresentado por plenário para lançamento de recursos recebidos das despesas realizadas no mês de outubro. A presidência da Casa, em atenção aos termos do artigo 32, inciso 14º da LOME, que determina que o balancete contábil seja apresentado ao plenário, submete ao conhecimento dos nobres vereadores desta Igreja da Casa de Leis o competente documento anexado. Aos 8 de novembro de 2016, Décio da Rocha Carvalho, presidente. São as prestações de contas referentes ao mês de outubro de 2016. Não vendo mais ofício, passamos aos projetos de lei complementar. Projeto de lei 0011/2016. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Ficam revogadas as alíneas A e C do parágrafo único do artigo 3º da Lei 3.877, de 9 de março de 2006. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data da publicação. Ao 7 de novembro de 2016, José Natalino Paganini, prefeito municipal. Projeto de lei 0012/2016. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulgou a seguinte lei complementar. Artigo 1º. O parágrafo 7º do artigo 27 da Lei Complementar 4.877, de 4 de abril de 2012, incluído pela Lei Complementar número 5.393, de 7 de maio de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 27. Parágrafo 7.
Sétimo, a definição da jornada de trabalho ao professor de ensino fundamental 2, previstas as alíneas A, C e D do inciso 4º, será realizada anualmente pela Secretaria de Educação de acordo com o interesse público, exceto os casos de redução de jornada, que ficará a critério do próprio profissional e desde que não impacte na admissão de novos docentes para a modalidade. Artigo 2º, esta lei complementar entra em vigor na data da publicação. 7 de novembro de 2016, José Natalino Paganini, prefeito municipal. Despacho às comissões. Senhor presidente, eu requeiro que o projeto 12 de 2016 e 13 de 2016 seja lido na íntegra, inclusive a mensagem do prefeito. Isso que foi o seguinte. Então, projeto 13 de 2006, na íntegra, para ler. Revoga dispositivo da Lei Complementar 4.875/2012. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulgou a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica revogado o artigo 7º da Lei Complementar 4.875, de 4 de abril de 2012. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em relação ao artigo 2º a partir de 5 de abril de 2012. Ao 7 de novembro de 2016, José Natalino Paganini, prefeito municipal. A mensagem. Excelentíssimo senhor vereador Décio da Rocha Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Itapira. Temos a honra de encaminhar a esta egrégia Câmara Municipal para apreciação dos nobres edis o incluso projeto de lei complementar, o qual revoga o artigo 7º da Lei 4.875 de 2012. A revogação do artigo 7º da Lei Complementar 4.875/12 trata da licença-prêmio por assiduidade. Referido artigo, para o qual estamos propondo a revogação, dá as diretrizes para preenchimento e gozo da referida licença. A revogação desse dispositivo legal, no momento, se faz necessária em virtude das inúmeras dificuldades que sofre o município de Itapira, em virtude da crise econômica vivida em todo o nosso país. O atual cenário político-financeiro brasileiro afeta não somente Itapira, como diversos outros municípios, sendo que alguns da nossa região estão decretando estado de calamidade financeira, parcelando os salários, reduzindo o cargo horário de repartições, dentre outras medidas para deduzir despesas. A partir de 4 de abril de 2017, data em que se dará o primeiro período de 5 anos citado pela Lei 4.875/2012, se tomarmos de base a competência salarial do mês de outubro de 2016, haverá um gasto no valor de R$ 5.161.770, nesse período de 3 meses de gozo de licença-prêmio, com os servidores que estarão gozando da licença-prêmio por assiduidade. Tudo isso sem levar em consideração o parágrafo 4º da Lei 4.875/2012, que prevê a conversão de 30 dias em pecúnia, o que levaria ainda mais ao gasto com pessoal. Além de tudo o que foi citado, o município enfrentaria outros problemas, como, por exemplo, a contratação de profissionais substitutos temporários para cobrir aqueles que estariam gozando da licença-prêmio. Outro fator de extrema importância foi o que, de acordo com o projeto de lei complementar 005/2012, que gerou o autógrafo 32/2012 e, consequentemente, a lei complementar 4.875/2012, de autoria do então prefeito municipal, é que não houve nenhum estudo de impacto financeiro e orçamentário no que diz respeito à licença-prêmio por assiduidade. Não houve nenhum estudo para ver se o município iria suportar com gastos com pessoal após o primeiro período de 5 anos, mostrando total desconhecimento das diretrizes e restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal, deixando para a futura administração esta bomba financeira, além de outras medidas que foram programadas sem a previsão orçamentária. Não há nenhuma planilha, comprovação ou qualquer documento em todo o processo legislativo que comprove que o município de Itapira suportaria os gastos com pessoal e reposição desses servidores que estariam gozando da licença-prêmio por assiduidade. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Federal 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, em seu artigo 18 e seguintes, limita o gasto com pessoal.
Para o Executivo Municipal, o artigo 23b da referida lei federal limita o gasto com pessoal em 54% da receita. Estabelece ainda, no seu artigo 22, uma série de vedações caso alcance 95% desse limite, que corresponde a 51,3% da despesa mensal. Esse percentual máximo de 95% é denominado de limite prudencial de gastos com pessoal. Tal mecanismo, dotado de efeito acautelatório e preventivo, funciona como uma espécie de sinal de perigo, não apenas para alertar o poder público da aproximação dos limites máximos, mas principalmente por impor ao gestor restrições de gastos que evitem seu atingimento. A realidade da folha de pagamento do município de Itapira está se elevando de forma descontrolada em decorrência das promoções e vantagens instituídas sem o devido planejamento, e se não houver a revogação do artigo 7º da Lei 4.875/2012, em abril de 2017 haverá a ultrapassagem do limite máximo legal, acarretando diversas restrições para o município. Qualquer ação sem o devido planejamento ou omissão em relação à situação do momento, além de o administrador público estar sujeito a incorrer às punições previstas no Código Penal, na Lei de Improbidade Administrativa e demais legislações pertinentes, poderá levar as finanças públicas às ruínas, engessando a máquina pública e impossibilitando o desenvolvimento econômico e social do município. Portanto, o município não encontra outra solução senão a revogação desse dispositivo como medida de prevenção para não ultrapassar o limite com despesas com pessoal. Esperando que a nossa propositura mereça acolhida nesta egrégia Casa de Leis, razão pela qual solicitamos sua tramitação nos termos da Lei Orgânica do município de Itapira e subscrevemos-nos enviando a Vossa Excelência nossos protestos de estima e consideração. Ao 7 de novembro de 2016, José Natalino Paganini, prefeito municipal. As comissões. Não havendo mais projeto de lei complementar, passar ao projeto de lei. Projeto de lei 0065. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira o veículo abaixo relacionado. Caminhão basculante Ford, modelo Cargo, ano 2010, placa EHE0573, chassis 9BFXCU5U5BBB64701. Artigo 2º, o veículo que trata este artigo será cadastrado e passará a integrar o patrimônio da autarquia. Esta lei entra em vigor na data da publicação, em 3 de novembro de 2016, José Natalino Paganini, prefeito municipal. Despache as comissões. 0066. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulgou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada a Lei Municipal 5.410, de 16 de junho de 2015, que autorizou o município de Itapira a celebrar acordo de parcelamento com FMAP de débitos relativos ao aporte financeiro do exercício 2014. Artigo 2º. Fica autorizado o parcelamento dos débitos oriundos das contribuições de responsabilidade patronal devidas e não repassadas pelo município de Itapira e pelas entidades da administração indireta ao regime próprio de previdência social do município relativos às competências de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2016. Artigo 3º. O município celebrará termos de acordo de parcelamento com o Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões de Itapira, a fim de formalizar os parcelamentos autorizados nesta lei, observando-se as disposições estabelecidas nas normas emanadas da Secretaria da Previdência Social do Ministério da Fazenda. Artigo 4º. No parcelamento dos valores contemplados nesta lei, para apuração do montante devido, os valores originais serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e acrescido de juros legais de 6% ao ano, acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento, não incidindo multa sobre os débitos correspondentes. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em 7 de novembro de 2016, José Natalino Paganini, prefeito municipal. Senhor presidente, questão de ordem. Eu requeiro que seja lida a mensagem do presente projeto.
Excelentíssimo senhor vereador Décio da Rocha Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Itapira. Pelo presente, submetemos à apreciação dos nobres edis o incluso projeto de lei que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 5.410/15 e autoriza o parcelamento das contribuições patronais relativas às competências de maio e outubro de 2016. A lei para a qual estamos propondo a revogação autorizou a Prefeitura a parcelar débitos relativos ao aporte financeiro do exercício de 2014, porém, referida transação financeira não foi efetivada. Na ocasião, um esforço hercúleo e sem prejudicar outros compromissos, a municipalidade conseguiu salvar aquele débito sem precisar recorrer àquele parcelamento. Já o parcelamento para o qual ora estamos solicitando autorização trata-se de débitos referentes às contribuições patronais das competências de maio e outubro do corrente exercício, que até a data da efetivação do acordo com as correções previstas no artigo 4º desse projeto de lei, poderão somar a monta de aproximadamente R$5 milhões. Em virtude do recessivo cenário político-econômico que estamos enfrentando, o município de Itapira tem tomado medidas para executar com eficiência seu planejamento orçamentário e manter-se adimplente perante seus fornecedores, credores fiscais e trabalhistas, entre eles perante o FMAP. Porém, o valor apurado referente ao aporte financeiro do exercício 2015 repassado ao fundo financeiro neste ano praticamente dobrou e fugiu da nossa programação orçamentária. A elevação desse aporte deve-se à quantidade de aposentadorias e pensões conseguidas no último exercício, conforme demonstram quadros anexos. Em relação ao fundo financeiro, de acordo com os dados acima citados, comparando os meses de dezembro de 2014 e dezembro de 2015, percebemos um aumento de 7,8% da quantidade dos segurados aposentados e 19,2% de pensionistas, sendo que o aumento do gasto com a folha de pagamento desses benefícios previdenciários do mesmo período representa uma elevação de 26% e 10%, respectivamente, o que justifica a majoração do valor apurado do aporte para 2015. Vejamos, então, o salto apurado dos valores referentes aos aportes financeiros necessários para cobrir a insuficiência financeira do Fundo Financeiro, grupo de segurados que ingressaram no município de Itapira até 26 de 3 de 2004. Em 2014, R$ 1.807.380,72. Em 2015, R$ 3.614.514,64. Com essa realidade, não vemos outra alternativa senão parcelar as contribuições previdenciárias de maio a outubro de 2016, motivo pelo qual estamos solicitando autorização do Legislativo para efetivá-los. Esclarecemos ainda que o parcelamento ora proposto não prejudica o planejamento e a execução orçamentária do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões, pelo contrário, chega a ser vantajoso e mais seguro para o ERPPS, pois o valor da parcela já vem acrescido da correção no mesmo índice previsto para o cumprimento da meta atuarial, o qual estamos obrigados a buscar no mercado financeiro através das aplicações. Vale salientar que o presente projeto é de suma importância, pois além da regularização dos débitos previdenciários junto ao FMAP, Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira busca a renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP, perante o MPS, Ministério da Previdência Social. O CRP é uma das exigências não só para a habilitação da compensação previdenciária do FMAP, mas também um dos requisitos para a liberação de recursos de convênios estaduais e federais ao município. O parcelamento tratado no presente projeto de lei obedece às regras instituídas pelo Ministério da Previdência Social e deverá passar pelo crivo do Ministério da Previdência Social para apreciação de sua conformidade com as normas aplicáveis. Contando com vossa compreensão quanto à importância e aprovação do presente projeto, solicitamos sua apreciação nos termos do artigo 47 da LOME. Desde já agradecemos e reiteramos votos de elevado respeito a esta augusta Casa Legislativa. Em 7 de novembro de 2016, José Natalino Paganini, Prefeito Municipal. As comissões. 0067-2016. A Câmara Municipal de Itapira aprovou o promulgado a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída no Departamento de Guarda Civil Municipal de Itapira a seção permanente de instrução destinada à formação e estágio de qualificação profissional de guardas civis municipais, composta pelo comandante da Guarda Municipal e mais 3 funcionários municipais de sua designação.
Artigo 2º. A sessão de instrução da Guarda Civil Municipal, respeitados os ditames constitucionais, promoverá a transmissão de conhecimentos fundamentais e imprescindíveis ao exercício eficiente das atribuições específicas dos servidores da Guarda Municipal de Itapira, especialmente aqueles referentes ao artigo 144, parágrafo 8 da Constituição Federal, os definidos na Lei Federal 13.022/2014, sobre a manutenção do uso da arma de fogo, previstos na Lei Federal 10.826/3, bem como no Decreto Federal 5.123/4. Para consecução de seus fins, artigo 3º, para a consecução de seus fins, a sessão de instrução promoverá, entre outros cursos. Artigo 4º. Nos cursos oferecidos pela sessão de instrução, serão considerados aprovados os alunos que alcançarem no mínimo 60% de aproveitamento nas notas das provas do curso e 80% de frequência, após o qual receberão o certificado de conclusão ou diploma da Guarda Municipal ou instrutor. Artigo 5º. As aulas serão ministradas por profissionais com capacidade técnica comprovada, mediante apresentação e análise do currículo e certificados na área da matéria constante na grade curricular correspondente a cada curso oferecido pela sessão de instrução. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com entes públicos, objetivando a preparação e a realização do estágio de qualificação profissional da Guarda Municipal de Itapira, podendo ainda licitar para promover a contratação de empresa especializada para ministrar aulas sobre determinada matéria que seja demandada no curso de formação de guardas municipais, estágios do curso de instrução e aperfeiçoamento profissional. Artigo 7º. Fica criada a gratificação de instrução no valor inicial de 2% do vencimento básico do cargo de Guarda Civil Municipal por hora-aula ministrada a ser paga ao profissional integrante do cargo de Guarda Civil Municipal ou dos vencimentos do servidor público da administração pública direta e indireta do município de Itapira, que ministrar aulas dos cursos de formação e requalificação da Guarda Municipal de Itapira. Artigo 8º. A gratificação de instrução a que se refere a presente lei. 1. Incidirá somente sobre o vencimento básico mais adicionais por tempo de serviço adicional da Lei Orgânica Municipal, sem outras quaisquer vantagens percebidas pelo servidor, seja que título for. 2. Não será incorporável. 3. Será devido aos servidores a que se refere o caput do artigo 7º desta lei somente nos meses correspondentes à duração do curso realizado pela sessão de instrução, desde que nele efetivamente se exerça a atividade de instrutor nos termos desta lei. Artigo 9º. Fica assegurada a carga horária de pelo menos 40 horas de aula anuais, com currículo livre, para que a Procuradoria Municipal do município de Itapira, Ouvidoria, Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Itapira, faça a ambientação de novos guardas municipais e promova a capacidade dos que já forem intraneus, em conformidade com as legislações vigentes e quaisquer alterações legislativas de interesse do exercício da profissão de Guarda Civil Municipal de Itapira. Artigo 7º. O município poderá contratar empresas para ministrar cursos, no caso de matéria específica para a qual não possua professores ou instrutores aptos dentro do quadro de servidores dos casos exigidos por lei. Artigo 11º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de verbas próprias, constante na lei orçamentária. Artigo 12º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Ao 7 de novembro de 2016, José Natalino Paganini, Prefeito Municipal. Despache as comissões. 0068/2016. Comissões. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo 2º do artigo 4º e o artigo 30 da Lei 3.895, de 2 de maio de 2006, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Parágrafo 2º. A licitação para outorga da concessão adotará o critério de julgamento do tipo melhor vantagem econômica para o município, seja por menos tarifa ou maior outorga. Artigo 30. A remuneração do operador dar-se-á pela apropriação do valor integral da tarifa, mais eventual subsídios, se forem necessários para a manutenção do equilíbrio financeiro econômico do contrato. Artigo 2º. Fica revogada em sua totalidade a Lei 4.059, de 23 de março de 2007. Artigo 3º. Inclui o parágrafo único no artigo 1º da Lei 4.738, de 25 de abril de 2011. Artigo 1º. Parágrafo único. O subsídio descrito no caput deste artigo fica limitado a 2 passagens diárias por beneficiário. Artigo
Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ao 7 de novembro de 2016, José Natalino Paganini, prefeito municipal. Despache as comissões. 0069. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio objetivando o oferecimento de curso extensivo preparatório para vestibulares para alunos que concluíram ou venham a concluir o ensino médio no município de Itapira, em escolas públicas ou em unidades escolares particulares na condição de bolsista integral. Artigo 2º. O projeto será desenvolvido com 100 alunos residentes neste município que concluíram ou venham a concluir o ensino médio no município de Itapira, em escolas públicas ou unidades escolares particulares na condição de bolsista integral. Artigo 3º. A lista Enem será composta por 40 vagas por turma. Artigo 4º. A lista Idade será preenchida com 10 vagas por turma. Artigo 5º. A lista de espera será preenchida pelas vagas remanescentes depois de verificados os critérios de preenchimento dos artigos 3º e 4º. Artigo 6º. As listas de classificação Enem, Idade e Espera serão publicadas no quadro de aviso da Secretaria Municipal de Educação e no Jornal Oficial de Itapira, outro veículo oficial de publicação da Prefeitura Municipal de Itapira, para acompanhamento dos interessados, garantindo a transparência do processo de seleção e distribuição das turmas. Artigo 7º. Na hipótese de mais de uma unidade escolar oferecer o cursinho, a distribuição dos alunos inscritos para cada contratado obedecerá prioritariamente à indicação do próprio candidato, respeitando seus critérios de classificação e disponibilidade de vagas. Artigo 8º. O objetivo geral deste projeto é propiciar a estes alunos a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental e médio, possibilitando-lhes o prosseguimento dos estudos no ensino superior. Artigo 9º. As aulas serão ministradas pela contratada a critério da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 10. O curso poderá ser desenvolvido com base em material específico, composto de apostilas programadas aula a aula para exposição dos conteúdos contemplados na grade curricular e apostilas de revisão. Artigo 11. Deverão ser aplicados exames periódicos simulados de vestibulares, visando aferir o nível de aproveitamento dos alunos. Artigo 12. Os alunos deverão receber da contratada todas as informações necessárias relativas aos vestibulares. Artigo 13. Perderá o direito ao benefício o aluno com frequência mensal inferior a 75%, salvo os casos de ocorrência médica, devidamente comprovados. Artigo 14. A inscrição deverá ser realizada na Secretaria Municipal de Educação, nas datas e horários regulados em ato próprio, e os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: cópia do CPF, cópia do RG, comprovante de residência, comprovante de conclusão de ensino médio em escola pública, comprovante que o aluno frequenta a terceira série de ensino médio em escolas públicas, para a bolsista integral, declaração expedida pela escola particular, cópia do boletim do Enem, acompanhado do documento original para conferência, constatando a nota total do aluno. Artigo 5º. Compreenderá o cursinho preparatório, conteúdo anexo. Artigo 16º. Todos os materiais, apostilas e equipamentos necessários para a realização do cursinho preparatório para vestibulares serão por conta da contratada. Artigo 17. Há outras responsabilidades da contratada, anexos. Artigo 18. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações próprias orçamentárias suplementadas se necessário. Esta lei entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei 5.008, de 27 de 2 de 2013. Ao 7 de novembro de 2016, José Natalino Paganini, prefeito municipal. Despache as comissões. 0070, 2016.
A Câmara Municipal de Itapira promove e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Para fim de lançamento do IPTU no exercício 2017, ficam mantidas todas as disposições previstas na Lei Municipal 4.176, de 5 de dezembro de 2007, e posteriores modificações, exceto a atualização de valores prevista na tabela 1 em anexo. Parágrafo único. Para fim de atualização da tabela 1 para o exercício 2017, serão consideradas as alterações ocorridas até a data do respectivo fato gerador. Artigo 2º. Para os imóveis que sofrerem reajuste no valor venal do terreno, serão aplicados sobre os valores constantes da tabela 2 da Lei 4.176/07 e posteriores modificações, os mesmos percentuais de reajuste nos valores por metro quadrado de edificação. Artigo 3º. Para os imóveis que sofreram revalorização do valor venal, o imposto será alterado na mesma proporção do respectivo valor venal. Artigo 4º. Os imóveis que durante o exercício de 2016 sofreram variação em suas áreas ou alterações de dados cadastrais que influam na apuração da base de cálculo do imposto terão o seu imposto calculado com base no valor venal sobre o qual serão aplicadas as alíquotas previstas na tabela do artigo 19 da Lei 4.176/07, reduzidas em 50%. Artigo 5º. Excetuam-se do artigo anterior os imóveis que sofreram variações em suas áreas ou alterações de dados cadastrais em função de acerto de cadastro ou erro de digitação, e os imóveis que, em função das referidas alterações, tiveram aumento no seu valor venal, mantendo-se assim o seu redutor. Artigo 6º. O imposto predial e territorial urbano, calculado em moeda corrente na forma desta lei, será expresso em real dividido por 11 parcelas mensais, com valor mínimo de R$20 por parcela. Parágrafo único. Os débitos, quando pagos após as datas fixadas, além da atualização monetária, sofrerão incidência de juros e multas legalmente previstas. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário. Em 8 de novembro de 2016, José Natalino Paganini, prefeito municipal. Vai ler mensagem? Baixa as comissões. Não havendo mais projeto de lei, passamos aos votos pesar. Voto pesar 397. Senhorita Thalita Momesso Baston, Carlos Aparecido Maria Jamarino, Rafael Donizete Lopes e Carlos Alberto Sartori. 398. Senhor José Bueno Sequeira, Carlos Alberto Sartori. 399. Senhora Eusélia Pedroso Massari, Carlos Alberto Sartori. 400. Senhor Francisco Antônio Kiss, Carlos Alberto Sartori. 401. Senhora Cecília Bazani de Oliveira, Carlos Alberto Sartori. 402. Senhora Vera Lúcia Barbante, Carlos Alberto Sartori. 403. Senhora Lourdes da Conceição Bronzatti Medina, Carlos Alberto Sartori. De acordo com o regimento desta casa, procederá um minuto de silêncio em homenagem à postura dos falecidos. Está em votação o requerimento de voto pesar. Aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais voto pesar, passamos aos requerimentos. Requerimento 00413. Voto de congratulação ao Coral Cidade de Itapira pela brilhante realização do 25º Encontro de Corais. Carlos Alberto Sartori. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com o Coral Cidade de Itapira e demais corais participantes pela brilhante realização do 25º Encontro de Corais, realizado no dia 22 de outubro na Matriz de Santo Antônio, durante as festividades que marcaram o aniversário de 196 anos de Itapira e 37 anos de atividades do coral no município.
O Coral Cidade Itapira, anfitrião do encontro, abriu as apresentações sob a regência da maestrina Marcela Cristina Pereira e com a participação especial dos músicos Luiz Giovelli, Gustavo Giovelli e Bola Luciano. Além do anfitrião, o encontro contou com a presença do Coral Trilhas de Campinas, Coral Santa Teresa de Mogi Guaçu e Madrigal Cantábiles de Jundiaí. Cerca de 450 pessoas assistiram às apresentações. O evento também promoveu a campanha em prol da Associação Pétalas de Rosas. Vale frisar ainda que o evento teve o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, além de outras pessoas que muito valorosamente auxiliaram em toda a organização e realização deste tradicional e importante evento de nossa cidade. É fato que ocasiões como a apresentada tendem a valorizar ainda mais a cultura em Itapira, além de gerar uma oportunidade para que nossos cidadãos tenham acesso a uma apresentação musical de altíssima qualidade. Merecem, portanto, diretores e componentes do Coral Cidade de Itapira, além dos participantes, o reconhecimento e as homenagens desta Casa de Leis, como propomos através da presente propositura. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados, sendo ofício enviado para todos os corais participantes da decisão soberana do Colendo Plenário. Em 8 de novembro de 2016, Carlos Alberto Sartori, vereador. Ordem do dia. Ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. As matérias também de número 414, 2016, 415 e também o 419 e 422, eu requeiro que sejam lidos na íntegra, por favor. Como requer, vereador. 414, na íntegra. A 15, 19 a 21. 2. Queremos a Vossa Excelência, ouvido o Colendo Plenário, que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com a Associação Pétalas de Rosa, unidas por laço de solidariedade na pessoa da presidente Wanda Soliane Silveira, extensiva aos demais participantes e integrantes da Banda Lírio da Pirense e Coral do Cristália, pela brilhante realização do Concerto Trilhas, evento beneficente em prol da associação, realizado no último dia 4 no Clube da Saudade de Itapira. Portanto, mais do que justo que essa Casa de Leis reconheça a relevância desse trabalho, motivo pelo qual propugnamos para que se registre nos anais dessa Câmara este voto de congratulação com a Associação Pétalas de Rosa. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados da decisão soberana do Colendo Plenário. Aos 8 de novembro de 2016, Carlos Alberto Sartori, vereador. Ordem do dia. Ordem do dia. 415, na íntegra. Voto de congratulação. Requeremos a Vossa Excelência, ouvindo o Colendo Plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com a cantora itapirense Mildred Albre, pelo brilhante show realizado no Círculo Ítalo-Brasiliano, 15 de novembro de Itapira, em comemoração ao aniversário da cidade. Filha do casal Milton e Dona Alice, radicada na Suíça há alguns anos, atualmente Mildred trabalha na divulgação de seu disco Caminho, lançado há um ano e que norteia o repertório das apresentações no Brasil. Em Itapira, a cantora fez um show especialmente planejado para o aniversário da cidade, apresentando canções do disco que reúne composições próprias e de parceiros, além de algumas releituras, com a participação especial de amigos, como o cantor e compositor José Antônio Bittencourt Obitenca e dos músicos Gustavo Giovelli, José Armando Mantuan e Osnir Prado. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência à ilustre homenageada da decisão soberana do Colendo Plenário. Aos 8 de novembro de 2016, Carlos Alberto Sartori, vereador. Está em votação. Aprovado pelo vereador. 416. Na íntegra. Voto de congratulação com o empresário Sr. Sebastião de Souza Neto pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 2 de novembro. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado pelo vereador. 417. Voto de congratulação com a professora Maria Virgínia de Oliveira pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 22 de novembro. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado pelo vereador. 418. Voto de congratulação com a senhora Leonor Campanini Marcati pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 5 de novembro. Carlos Alberto Sartori. Está em votação.
Aprovado por todos os vereadores. 419. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um justo voto de congratulação com a empresária e benemérita senhora Carmen Ruete de Oliveira pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 7 de novembro. Esta importante pessoa para Itapira celebrou mais um ano de vida em 2016. Cabe a esta casa congratular com a data devido ao respeito necessário para com ela. Ao longo dos anos, essa mulher teve iniciativas em prol da nossa cidade que merecem o reconhecimento e as homenagens deste colegiado, representante da população itapirense, razão pela qual propugnamos pela consignação nos anais da casa do referido voto de congratulação. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência à ilustre homenageada da decisão soberana do colendo plenário. Aos 8 de novembro de 2016, Carlos Alberto Sartori, vereador. A votação. Aprovado pelos vereadores. 420. Voto de congratulação com a senhora Maria Aparecida Flacaroli Rizola pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 4 de novembro. Carlos Alberto Sartori. Votação. Aprovado por todos os vereadores. 421. É o 22. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça voto de congratulação com a senhora Cecília Onezawa pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado recentemente. A votação. Aprovado pelos vereadores. 422. Queremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão, inserindo assim nos anais desta Casa de Leis, um voto de congratulação com os diretores e integrantes do Rotary Clube de Itapira, na pessoa do presidente, senhor Rafael Donizete Lopes, pela recente visita oficial do governador do Distrito 4.590, senhor Augusto César Scorza e sua esposa Lúcia Scorza, ocorrida no último 31 de outubro. Requeremos ainda que, através do ofício de estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados da decisão do colendo plenário. Aos 8 de novembro de 2016, Carlos Alberto Sartori, vereador. A votação. Aprovado pelos vereadores. Não havendo mais requerimento, passamos à indicação. Indicação 237, 2016. 238. Sugere execução de roçagem de limpeza no bairro Flávio Zac, próximo à comunidade Santa Efigênia. Marcos Paulo da Silva. Espaço, senhor prefeito. 239. Sugere execução de capina em guias e sarjetas nas ruas da Vila Pereira. Carlos Alberto Sartori. Espaço, senhor prefeito. 240. Sugere revitalização da Praça Hortêncio Pereira da Silva, na Vila Pereira. Carlos Alberto Sartori. Espaço, senhor prefeito. 241. Sugere reforma do playground existente próximo à Igreja Nossa Senhora de Fátima, Vila Boa Esperança. Carlos Alberto Sartori. Passamos aos ofícios. Senhor presidente, questão de ordem. Eu só gostaria de deixar registrado nos anais dessa casa uma congratulação muito especial pelo evento realizado no Storloop no último domingo. A igreja do pastor Elias Orsini e todos os componentes, extensivo a todos os membros da igreja e a todas as pessoas que lá passaram. Tive a oportunidade de estar presente lá, um evento belíssimo, uma ação solidária, uma ação social que merece o respeito e a admiração dessa casa. Então, em nome do pastor Elias Orsini, que seja estendido a toda a igreja do pastor João Orsini, o abraço muito especial. E ao presidente Toninho Orsini, o nosso abraço fraterno. Parabéns, Elias, pelo evento no domingo. Bem. Passamos à leitura dos ofícios. O prefeito municipal de Itapira, respostas aos requerimentos 348/2016, 347/2016, 344/2016, 349/2016. Gostaria de ler a resposta ao artigo 347.
é da Rosa Ângela Amarino, secretária municipal de Itapira. 7. Em atenção ao requerimento 347, informa a Unidade Básica de Saúde Vila Iuse, a unidade que realiza atendimento de estratégia Saúde da Família. A estratégia Saúde da Família é um modelo assistencial de atenção básica que se fundamenta no trabalho de equipes multiprofissionais em território a distrito com ações de saúde a partir do conhecimento da realidade local e das necessidades da sua população. Um dos pontos mais fortes do programa de saúde é a busca ativa, ou seja, as equipes vão às casas das pessoas, vê de perto a realidade de cada família, dá orientações, leva dúvidas e necessidades para a equipe de referência. A unidade da Vila Iuse conta com 3 equipes de saúde da família, A, B e C. Cada uma é composta por médico, enfermeira, auxiliar técnico de enfermagem e agentes comunitárias. Possui psicólogo, médico gineco-obstetra e pediatra. Cada equipe de saúde da família da Vila Iuse é responsável pelo acompanhamento de um número definido de famílias localizadas em uma área geográfica delimitada. A equipe C, recentemente implantada na Vila Iuse, completou o cadastramento de todas as famílias do bairro, inclusive o Jardim Raquel, cobrindo atendimento integral a todos os moradores do bairro, não existindo área sem cobertura da saúde, não havendo necessidade de construção ou criação de nova unidade. Assina a secretária de Saúde. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Presidente, esse ofício que está sendo lido agora aí da Rosa e Amarino a respeito do requerimento meu, que foi aprovado por unanimidade nessa casa, já foi lido na sessão passada e está retornando. Será que não tem ofícios novos para ser lido e está voltando? Da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Olha, aqui, a mesma coisa que foi encaminhado aqui, está o mesmo teor aqui, que foi lido a semana passada. Só que eu fico contente Podemos ver. Eu fico contente com a secretária. Na pauta, só que ela não sabe, essa secretária ela não sabe que o Jardim Raquel também é atendido no Cubatão. E não é somente na vila. Então vereador, aí é uma coisa. Nós aqui certo. Como é que funciona? O bonde está andando. Mas que tá ali, isso aí já foi lido a semana passada. Isso aí já foi lido a semana passada. Nós vamos checar isso daí, fica tranquilo. Da Assembleia Legislativa. Em relação ao requerimento 1900, de 7/10/2016, a deputada Maria Lúcia Amari. Da Assembleia Legislativa, requerimento, em referência ao requerimento de 1937, de 10/10/2016, do deputado Coronel Telhada. Encaminha a Vossa Excelência o incluso avulso do requerimento epígrafe. Assina deputado Enio Tato. Assembleia Legislativa. Requerimento 1895, de 4/10/2016, do deputado Milton Vieira. Está anexo o requerimento epígrafe. Ciente da pasta. Esta presidente suspende o trabalho por 15 minutos para a organização das matérias na ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça chamar seus vereadores. Carlos Aparecido Jamarino, Carlos Alberto Sartori, César Augusto da Silva, Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva, Maurício Casimiro de Lima, Pedro Tadeu Stringuete, Rafael Dorizete Lopes. Gostaria de pedir um pouquinho de silêncio para os vereadores, tomar seus assentos para nós começar os trabalhos. Passamos de imediato à ordem do dia. Assunto: Projeto de Lei Complementar número 010/2016. Cria Zona Especial de Interesse Social. Autor: Prefeito Municipal. Está em única discussão o projeto. Primeira discussão, perdão. Está em primeira discussão o projeto. E um vereador fazendo a palavra. Está em primeira votação o projeto. Abstenho. Eu me abstenho, presidente. Pela ordem.
Senhor presidente, questão de ordem. O regimento interno da casa ele é claro. Para se aprovar um projeto, tem que ser por unanimidade. Então, qualquer abstenção já prejudica o assunto. Presidente, pela ordem, gostaria que a sessão continuasse. Não, vai continuar, lógico. O regimento interno é que nós falamos, vereador. Pela ordem, o senhor vai ouvir, o senhor vai ler. Já que vai consultar, o regimento é claro. É claro. Suspende a sessão. Não vai mudar o que está escrito no regimento. Não dá nada que está no regimento. Suspende a sessão, então, presidente. Pode ficar parado aqui olhando a cara, não tem como. Eu gostaria apenas de consultar o regimento. Pedir para ler, ué. Se você quiser ler o regimento, nós vamos pedir para você. Certo, suspende a sessão durante vereador. 5 minutos. Tirar uma dúvida. O vereador pode ler o regimento durante a semana inteira. E pode pedir uma suspensão, então, presidente, para a gente poder sair do plenário. Dúvida. Não, eu quero me retirar do plenário nesse momento. Parlamento é isso aí, vamos tirar a dúvida. Eu quero me retirar no plenário nesse momento. Está parado? Ele vai trazer o regimento, já acho. Tá do jeitão? Não pode. Tem que ter unanimidade. Tem que ser todos os vereadores votarem favorável. Eli, então vai para a próxima sessão? Aprovado. Primeira sessão. Ali, aprovado a primeira discussão.
Senhor presidente, requero que seja suspensa por 5 minutos a sessão, só para sanificar a dúvida, por favor. Por votação. Sai votação. Aprovado, menos 2 votos. Senhor presidente, justificativa de voto. Eu acho que é extremamente estarrecedor parar a sessão para procurar nas entrelinhas do regimento interno para achar algum argumento que não existe para tentar aprovar um projeto que está aqui há 30 dias nessa casa. Então, nesse sentido, senhor presidente... Eu só quero saber uma dúvida. Eu estou com a palavra, senhor presidente, eu estou com a palavra. Eu não terminei de justificar ainda. Então, nesse sentido, perante a opinião pública, é extremamente estarrecedor, porque o regimento interno é claro. Agora, suspender a sessão para procurar nas entrelinhas do regimento um argumento para tentar derrubar uma coisa que é legal, que está no regimento, isso é vexatório perante a opinião pública. É vexatório. O senhor tinha que tomar uma postura. Não, mas o assessor... Quando o vereador Marquinhos pediu para o senhor suspender a sessão, o senhor não suspendeu. Agora o senhor acatou o pedido do vereador. Foi votação. É vexatório. O pedido do líder, eu vou chamar o líder o assessor legislativo tem... para dar a explicação aqui. Ele que vai dar. Justificativa de voto, presidente. Quando a gente faz o pedido, é para agilizar o processo e não para atrapalhar. Mas agora ficou-se um pouco parada aí a sessão. O Maurício teve dúvida. Pauta a ata da Câmara correndo solta nesses 5 minutos, que ficou ali em dúvida ali, para depois o líder do prefeito vir, eu peço a suspensão. Não era mais fácil já ter acatado o pedido, já? Foi votado, né? Dois votos obstendo. 2 votos. Senhor presidente, ordem do dia da próxima sessão. Questão de ordem, senhor presidente. De ordem. Eu gostaria que fizesse a suspensão da sessão para nós vermos o quórum da votação, porque o vereador Juliano não se encontrava no plenário. O projeto de lei complementar precisa de 6 votos, portanto, tinha 5 vereadores que aprovaram e tivemos 2 abstenções. Então, eu requeiro que os funcionários vejam a fita para ver se o vereador Juliano se encontrava na hora da votação, por favor. Senão o projeto vai ser prejudicado. O vereador Juliano não se encontrava no... Se o Osmar puder verificar, por favor, para nós tirarmos essa dúvida. Não, verificação. Tem que ver se estava, não estava. Ele está fazendo um requerimento. Eu vou catar... Eu requero que suspensa por mais 5 minutos. Votação, pedido para suspender os trabalhos por 5 minutos. Aprovado todos os vereadores. Suspensa os trabalhos por 5 minutos. Reiniciamos o trabalho. Peço a palavra, questão de ordem. Com a palavra, doutor. Conforme foi observado pelo presidente, pelo Marquinhos, pelo Carlinhos e nós voltamos à fita, ouvimos o vídeo e ouvimos o áudio. Quando foi votado o projeto de lei complementar, o vereador Juliano não se encontrava no plenário. Foi colocado em votação, foi aprovado por 5 votos, o voto do Carlinhos, o voto do Carlão, o voto do doutor Pedro, o voto do Joilson e o voto do doutor Maurício. Eu me abstive de votar, o vereador Marquinhos se absteve de votar. O projeto de lei complementar, ele necessita de 6 votos. Então, prejudicado. Votaram apenas 5 vereadores. O vereador Juliano chegou no plenário depois de votado. Então, é um projeto prejudicado, ele não pode ser dado andamento e tem que ser arquivado. É o regimento interno da casa. Fazer uma leitura do regimento, a Vossa Excelência. Palavra. Artigo 107, parágrafo 4. Havendo dúvidas sobre o resultado, o presidente pode pedir aos vereadores que se manifestem novamente, sendo regimental a verificação por qualquer dos 2
processos até 2 vezes a requerimento de qualquer vereador. Isso não é matéria vencida, não. Questão de ordem. O vereador pode expender ou retificar o seu voto ou até antes da proclamação final. A proclamação foi dada com 6 votos, menos 2 abstenções. Existiu uma dubialidade. O presidente, pelo regimento, ele pode verificar a votação novamente. Presidente, mais uma vez, questão de ordem. Falou do presidente. Matéria vencida, vereador. A matéria já foi até encaminhada para outra sessão. Questão de ordem, presidente. Não existe isso, vereador Maurício. Questão de ordem, presidente. Não existe isso, é matéria vencida. Presidente, pela ordem, fala no microfone, presidente. Questão de ordem, presidente. Requeiro que seja falado no microfone. Fale no microfone. Conversa paralela, não. Suspende a sessão. Conversa paralela, suspende a sessão. Por 5 minutos. Jamarino, Carlos Alberto Sartori, César Augusto da Silva, Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva, Maurício Cassimiro de Lima, Pedro Tadeu Stringuete, Rafael Donizete Lopes. É aberto o trabalho. Com a palavra. Presidente, questão de ordem. A emenda aditiva ao projeto de lei 57 de 2016, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 166.171,50, a Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Acrescenta-se o artigo 5º ao projeto de lei número 57 de 2016, renumerando-se o atual, que passará a constar como artigo 6º. Aspas. Para a efetiva aplicação da verba aludida no artigo 1º desta lei, a municipalidade deverá apresentar 3 avaliações de corretores do imóvel a ser adquirido. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, aos 11 de outubro de 2016, Rafael Donizete Lopes, vereador. Nesse sentido, senhor presidente, se a Comissão de Redação e Justiça, Finanças e Orçamento, Esporte, Lazer, Agricultura aprovou a emenda, veio com aprovação, veio para o plenário. Então, nesse sentido, nós temos que nos ater na votação da emenda. Correto. A votação da emenda requer, conforme consta em texto, que a Prefeitura encaminhe as 3 avaliações. Tem que votar isso daí primeiro. Nesse sentido, tá certo? Agora, vamos supor, senhor presidente, que derruba a emenda que eles falaram que é constitucional. A emenda não é constitucional. Não, estou falando, o vereador que aprovou a emenda nas comissões, vote contra a emenda mas, agora doutor, no plenário. Mas é assim mesmo, doutor. Aí é assim mesmo. Aí o senhor sabe como é que vai pôr Aí, questão de ordem. Vamos poder falar até semana que vem. Questão de ordem. As comissões, como eu faço parte de uma delas, ela examina juridicamente e tecnicamente a legalidade ou não. Não existiu irregularidade ou ilegalidade por parte da emenda. Pois assim, a comissão cumpriu sua função e deu o parecer pela legalidade, não tendo óbice em trazer em votação. Porém, aquilo que cabe ao plenário é fazer a votação. Outra coisa. São coisas totalmente distintas entre o que se deve dentro de uma comissão e o que se deve dentro de um plenário. São coisas totalmente distintas. Eu vou pôr em votação primeiro a emenda. Cadê a emenda? Presidente, o vereador tem que pedir a palavra. Não, mas a palavra então. Não tem, presidente. Ordem no plenário. Eu gostaria de pedir o projeto
Presidente, questão de ordem. Eles têm de ter um microfone para eles falarem. Não, tá certo. Deixa eu falar, ele quer falar em batedor. Eu gostaria de pegar o projeto. Ô, Elia, dá o projeto para mim. Não, eu tenho que falar. Ele não pediu nada? Presidente, suspende a sessão ou coloca a conversa deles na ata. Ô, Maurício, eu vou pôr em votação a emenda aqui, Maurício. Vocês pediram pela ordem, nada? Suspende a sessão ou coloca a conversa deles na ata. Não, eles já estão tomando... Solicito suspensão da sessão por 2 minutos. É? Suspensão da sessão por 2 minutos. Eu vou pôr em votação. Está em votação pedido do vereador. Aprovado. Menos 2 votos. Tem som. Pera, doutor. Alô, pode falar. Chamar os seus vereadores. Carlos Aparecido Jamarino, Carlos Alberto Sartori, César Augusto da Silva, Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva, Maurício Casimiro de Lima, Pedro Tadeu Stringuete e Rafael Donizete Lopes. Comentário no vereador, reabrimos trabalho. Pela 10ª vez. Está em única votação o projeto de lei 57/2016. Não, primeiro o projeto. Mas o projeto vai, meu Deus do céu, vai mudar o regimento agora? Desde que eu estou aqui foi assim. Primeiro é o projeto, depois a emenda. Mas daí não, mas eu sei disso aí. Está em discussão o projeto de lei. Nenhum vereador fez essa palavra. Está em votação o projeto. Em única votação o projeto de lei. Me abstenho. Absteve o voto do vereador. Ele absteve o voto. O projeto eu me abstenho. Aprovado menos um voto. Eu me abstenho também. Não, mas agora... A emenda agora. O projeto foi aprovado menos uma abstenção. Agora vamos pôr a emenda aditiva 01/2016. Está em discussão a emenda. Ô, presidente, pela ordem, vamos... Presidente, pela ordem. O senhor tem de ter colocado antes o meu requerimento para adiamento para a próxima sessão. Aqui o assessor legislativo está falando. Está em votação o meu pedido. Está em votação a emenda. Agora já está no processo de votação. Está em votação a emenda. Está em votação. Aprovada por todos os vereadores. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu quero que conste tudo isso aí. Tá gravada, filmada, fotografada. Quero áudio e vídeo da sessão e a ata da sessão. Por causa eu pedi adiamento para a próxima sessão, não foi colocado em votação o meu adiamento. Quem disse aqui foi o assessor jurídico. Primeiro o projeto, depois a emenda. Presidente. Não sei, aí depende do plenário decidir, não depende de mim. Presidente. Aí não depende de mim. Pois não, pela ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Eu entendo ter colocado em votação o adiamento. Quando o vereador pediu o adiamento da matéria, o senhor regimentalmente deveria pôr em votação o requerimento do vereador. O senhor não fez isso. Realmente foi um erro. Nesse sentido. Porque depois que o senhor falou, então, o senhor falar que é tudo o assessor legislativo. Não, mas a responsabilidade de pôr em votação realmente ele pediu. Não é do funcionário. Eu acabei esquecendo, ele não cobrou mais, ninguém falou mais nada. Isso é importantíssimo. Pode até derrubar a votação. Mas você vai lembrar de tudo? Mas o senhor está no... Suspender a sessão. O senhor é o presidente, 3 vezes. Coitado dele. Coitado. Por uma situação que sabe que eu vou lembrar. Eu comi no almoço, não lembro na janta, vou ler. Coitado. Parecer... Bom, temos um pedaço, vamos lá. Como é que você esquece uma sessão que para a cada 5 minutos? Não é, Léo? Questão de ordem. Não havendo mais projeto. Só justificar o voto. Tiro de voto agora. Eu só queria dizer, senhor presidente, que o projeto foi aprovado. Conforme consta a emenda, que tem que, antes da compra do imóvel, ser apresentados 3 orçamentos, avaliações imobiliárias, foi aprovado. O município antes foi aprovada a emenda do seu companheiro. Aprovado. Senhor, foi aprovado o projeto pela Câmara. E a emenda? Para poder fazer a aquisição desse imóvel, terá que ser apresentado, conforme a Vossa Excelência fez a emenda, das 3 avaliações imobiliárias. O projeto foi aprovado e a emenda do colega
anterior à compra também foi aprovado. Nós não temos muita discussão sobre a situação. Batido de voto, doutor. Apenas para deixar claro aquilo que eu falei na tribuna, é que obrigatoriamente as 3 avaliações deveriam estar anexadas no projeto quando entrou na casa. Então, nós estamos fazendo uma correção daquilo que já veio errado lá atrás. Então, nesse sentido, é importante que se fale aqui a legalidade daquilo que as comissões naquele momento não observaram. A emenda é para corrigir mais uma vez aquilo que as comissões não enxergaram. E observar que a emenda é importante. Por isso votaram a emenda favorável junto às comissões. Então, nesse sentido, eu acho que estão mais perdidos que cego no meio do tiroteio aqui hoje nesse plenário. Você quer que eu lembre de tudo, tá certo. Vamos lá então. Requerimento número 405/2016. Voto de congratulação com os organizadores da 25ª Romaria a pé até Aparecida do Norte. Adiamento para a próxima sessão. Adiamento. Requerimento. Está em votação o requerimento. Aprovado todos os vereadores. Voto de congratulação com o grupo de escoteiros de Itapira. Pelos 193 anos de atividade em nossa cidade. Adiamento para a próxima sessão. Está em votação. Aprovado. Requerimento 412/2016. Requer oficiar a Secretaria Municipal de Educação solicitando informação quanto à relação de alunos matriculados em 2016 nas creches Vilma Manso Mituzaki. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento 413/2016. Voto de congratulação com o Coral Cidade de Itapira pela brilhante realização do 24º Encontro de Corais. Vista, senhor presidente. Com vista do autor. Voto de congratulação com a Associação Pétalas de Rosa pela brilhante realização do concerto de trilhas. Ator Carlos Alberto Sartori, assinado do demais vereador. Vistas. Vista do autor. Não havendo mais matéria, a presidente agradece a presença dos seus vereadores, do público, dos internautas, dos ouvintes da Rádio Clube, que prestigiam o nosso trabalho, da imprensa escrita de Itapira, funcionários, declaro encerrado os trabalhos presente da sessão. O negócio hoje não foi fácil, não, mas não foi muito difícil também, não. Tá bom.